Olá! No primeiro dia de protestos da campanha Fora Bolsonaro, que manifesta a insatisfação de 70% do povo brasileiro, chegamos aos 70 mil mortos por Covid-19. São cerca de 7 mil mortes em 3 semanas consecutivas. Sem medidas para frear o avanço do vírus, Bolsonaro tem desagradado representantes políticos e investidores de outras nações. Além da crise sanitária, o avanço nunca antes visto da devastação da Amazônia desmoraliza o Brasil diante da comunidade internacional. Falamos hoje do papel do governo Bolsonaro nessa política antiambiental. E ainda, acompanhe a análise de Miguel Stedley, editor da newsletter Ponto, sobre a figura de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. A Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Das 550 mil pessoas mortas por coronavírus no mundo, quase metade está em 2 países, Brasil e Estados Unidos, ambos geridos por presidentes que negam a gravidade da doença. Aqui no Brasil, a saída encontrada para a sobrevivência tem sido a solidariedade, e os movimentos populares são exemplos quando o assunto é a defesa da vida do povo. Afonso Bezerra traz alguns exemplos. Olá, Afonso! Trilhos do Brasil. Olá, Pamela, tudo bem? Já estamos no 4º mês de quarentena no Brasil e os movimentos populares têm desenvolvido ações de solidariedade pelo país inteiro. Essas ações assumem muitas vezes o papel do Estado no apoio à população mais pobre durante a pandemia. Vamos acompanhar na reportagem a seguir alguns exemplos dessas ações. Em Pernambuco, a campanha Mãos Solidárias realizou a doação de 700 cestas com produtos da reforma agrária para os entregadores de aplicativo. Os trabalhadores se inscreveram em um formulário digital e receberam a cesta na sede do Armazém do Campo, em Recife. A campanha também irá distribuir marmitas no dia 25 de julho, durante o novo ato dos entregadores. Na região norte, a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, tem realizado, com apoio de entidades locais, ações de ajuda à população indígena, com distribuição de EPIs e cestas básicas. No Rio de Janeiro, o movimento Panela do Bem tem distribuído a cada 15 dias sopa e quentinhas para a população em situação de rua. Em Goiás, o MTST continua a Revolução Solidária, distribuindo cestas básicas para as famílias sem teto de Goiânia. No Rio Grande do Sul, sindicatos filiados à CUT estão distribuindo cestas básicas para recicladores de Porto Alegre. A urgência das ações de solidariedade por todo o país está fundamentada na incapacidade do governo Bolsonaro em garantir renda, salário e os empregos da população. Uma incapacidade, de certa forma, personificada em Paulo Guedes, ministro da Economia, que não tem se mostrado hábil para cumprir as promessas de campanha. Miguel Stedley, editor da newsletter Ponto, analisa a situação. É hora do embarque imediato. Embarque imediato. Se Paulo Guedes não fizesse parte de um ministério com tantas figuras caricatas, ele certamente seria reconhecida como uma figura cômica. Para tudo que se pergunta ao ministro da Economia, ele responde que nem aquele personagem da velha surda, com privatizações que vão gerar trilhões. Na vida real, Paulo Guedes tem sido um fanfarrão. No ano passado prometeu que ia zerar a dívida pública, passou longe disso. Também havia prometido privatizações que bateriam na casa dos trilhões e isso não aconteceu. E mesmo a reforma da Previdência só saiu do papel porque teve uma forcinha de Rodrigo Maia e do Centrão. Na vida real, Guedes é essa coisa meio cômica, meio profética, e até Bolsonaro já havia perdido a paciência com Guedes e antes da pandemia havia dito que julho era o prazo limite para Paulo Guedes fazer a economia funcionar. Guedes, assim como Bolsonaro, se segura porque toma medidas efetivas para o mercado financeiro, como a insistência na medida provisória da carteira verde e amarelo, que acaba definitivamente com a CLT, ou com os trilhões de verdade, que foram para os bancos combater a pandemia
e voltaram para o carrossel financeiro da Bolsa de Valores, mas não chegaram na forma de empréstimos nem de crédito para as pequenas e médias empresas. Guedes é parte do bolsonarismo, é a alma, é a coração desse projeto de governo. E por isso não adianta pensar num fora Bolsonaro ou no impeachment sem que implique em mudança dessa política econômica e no ministro da Economia. Essa política econômica está alinhada com os interesses do capital internacional que mira benefícios como o controle privado das riquezas e bens nacionais por meio de medidas econômicas que reforçam as estruturas desiguais da sociedade brasileira. Por isso, a gente se dirige agora para a parada cultural, com a dica da poeta Luna Vitrolira, que nos ajuda a pensar sobre as mudanças que queremos na estrutura da sociedade. Parada cultural. Olá, eu sou Luna Vitrolira, escritora, performer, e estou passando aqui para indicar uma leitura para vocês, o livro Memórias da Plantação, de Grada Quilomba. Um livro que vai tratar sobre acontecimentos cotidianos que envolvem o racismo estrutural. A Grada Quilomba fala no seu livro: o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada. É uma ferida que dói sempre. Por vezes infecta e outras vezes sangra. Então, com vocês, Grada Quilomba. Das formas de exploração que persistem no Brasil estão a monocultura, os latifúndios e o agronegócio, que seguem devastando as riquezas naturais, patrimônios do Brasil. Com o aval do Ministério do Meio Ambiente, hoje comandado por Ricardo Salles, a nossa floresta amazônica sofre com desmatadores e grileiros que agem a serviço de grandes proprietários de terra, como empresas multinacionais. Vamos acompanhar na reportagem de Camila Piacese. As pessoas que mais desmatam a floresta amazônica têm cara, nome e endereço. Muitos deles até fora do Brasil. A lista com os 25 que mais desmatam nossa floresta pode ser encontrada na matéria veiculada em janeiro de 2020 pelo portal The Intercept. José Araújo, presidente da rede de instituições TA, que atua em defesa da Amazônia, ressaltou que entre os nomes estão políticos, multinacionais e grandes fazendeiros. Então, esses são os grandes desmatadores que querem acumular terra na Amazônia, querem ter terra, mas não querem fazer um processo de investimento numa produção sustentável que possa proteger e conservar a floresta e ainda preservar os conhecimentos e a vida das pessoas tradicionais que lá vivem. No mês de maio, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, foi desmatado 54% em relação ao mesmo período do mês anterior. Antônio Fonseca, pesquisador do Instituto, observou que o desmatamento é feito por grileiros e garimpeiros em áreas privadas e principalmente em terras indígenas. Várias operações de fiscalização ocorrendo nos últimos meses têm identificado um aumento expressivo das ações de extração de minérios dentro das áreas protegidas, o que tem intensificado essa ação de desmatamento nesses territórios. Nesta quinta-feira, o vice-presidente General Mourão, chefe do Conselho Amazônia, desaprovou as críticas internacionais recebidas pelo avanço do desmatamento da Amazônia. Ele parece se esquecer de todas as medidas aplicadas neste 1 ano e meio de Bolsonaro. E quem fala sobre isso é o nosso convidado de hoje, da Entrevista Central. Darcy Frigo, advogado e coordenador da organização Terra por Direitos, conversou com Jonatas Campos. Vamos conferir. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com Darcy Frigo. Ele é advogado e coordenador da organização Terra de Direitos. Também foi presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Brasil. Doutor Darcy, eu já começo fazendo uma pergunta. Há um inquérito na Procuradoria-Geral da República para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a fala na reunião ministerial sobre passar a boiada. Qual a sua avaliação da política ambiental do governo Bolsonaro? Primeiro que o representante do governo, o ministro Salles, ele não tem as mínimas condições de continuar na gestão dessa política, até pelas acusações que ele já sofreu em função de crimes ambientais no estado de São Paulo, antes de assumir o ministério,
e quando assumiu o ministério, procurou destruir, vamos dizer assim, os processos de participação social, né? Nós temos o CONAMA hoje sem participação da sociedade civil, e as políticas que foram adotadas, elas foram na linha de desconstruir os órgãos, vamos dizer assim, responsáveis pela fiscalização, como o IBAMA, o ICMBio. Nós recebemos diariamente denúncias de invasão de áreas de conservação, parques, todas essas unidades, vamos dizer assim, ambientais importantes. Hoje elas estão sob o ataque de grileiros, ataques de invasores. E esses crimes são o que o próprio ministro falou, passar a boiada? Quais outros crimes o senhor poderia nos citar? O passar a boiada significa desconstruir, vamos dizer assim, os marcos legais que hoje protegem o meio ambiente. Se você não consegue mudar a Constituição, então ele falou assim, vamos mudar portarias, decretos, aquilo que está, vamos dizer assim, na atribuição da autoridade gestora no âmbito federal, no próprio ministério, e outros ministérios, somadas, vamos dizer assim, àquelas propostas que estão no Congresso Nacional, inclusive de licenciamento ambiental facilitado, né? Um fast track ambiental, assim, você passa rápido e libera tudo que é obra, mas, ao mesmo tempo, você retira a possibilidade de os órgãos que são responsáveis pela fiscalização de fazer a fiscalização hoje no Brasil. Mas, doutor, mesmo assim, setores do agronegócio também pedem a demissão do Ricardo Salles. Então, qual é essa diferença que o setor do agronegócio tem com ele para pedir a sua demissão? O Brasil, nesse momento, está cada vez mais desmoralizado no âmbito internacional, tanto por sua política, por exemplo, de não ter um plano para o controle da pandemia, como você não tem nenhuma proposta concreta para a proteção do meio ambiente. E cada vez mais existe a possibilidade de o Brasil sofrer retaliações, por exemplo, não ratificação do acordo Brasil-União Europeia, ou a Mercosul-União Europeia, que poderia trazer vantagens econômicas para alguns grupos, e nesse momento, com as denúncias de que o Brasil não está cuidando do seu meio ambiente, pode trazer graves dificuldades a alguns setores. O desmatamento da Amazônia Legal no primeiro semestre de 2020 foi 26% superior ao mesmo período no ano passado. Então, eu lhe pergunto como proteger a floresta diante de um governo que estimula o desmatamento. Primeiro, que os recursos devem ser destinados para o fortalecimento dos órgãos, vamos dizer assim, legalmente responsáveis pela fiscalização, IBAMA e ICMBio. Nesse momento está em curso uma operação das Forças Armadas chamada GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que em um mês vai gastar os mesmos recursos que o governo destina no seu orçamento para um ano para o IBAMA. Mas qual é o caminho? O caminho hoje é você, a partir das populações que vivem na Amazônia, especialmente as indígenas, populações tradicionais, quilombolas, a partir de quem vive na Amazônia, é preciso debater quais são as medidas, as saídas que você precisa adotar para, vamos dizer assim, enfrentar tanto o problema do desmatamento como a inserção dessas pessoas numa condição digna de vida. Mesmo em meio à tentativa da destruição das nossas riquezas e enfrentando inimigos tão letais quanto o coronavírus, nós seguimos lutando para defender o Brasil e o povo brasileiro. As ações da campanha nacional Fora Bolsonaro continuam e você pode acessar a programação no site www.campanhaforabolsonaro.org.br. A gente termina o programa de hoje com uma ciranda que dá o tom da aliança entre as forças progressistas, como diz na letra, contra as forças tiranas e fascistas. Ninguém solta a mão, ninguém, de Antônio Nóbrega. Um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira. Uma onda diz vai, outra onda diz vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda
outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta